Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuam parabólica digital. Hoje nós vamos debater tópicos de direito urbanístico. E para isso nós convidamos o professor Marcelo Garcia Neves. O professor Marcelo Garcia Neves é advogado, ele tem especialização em Direito Civil e Processo Civil e é professor nas áreas de Direito Urbanístico, Direito Ambiental. O professor Marcelo também tem diversos cursos na área de gestão de recursos sólidos. Ele tem experiência na elaboração de projetos de licenciamento ambiental, atuou em várias cidades aqui do estado do Paraná, de Santa Catarina, municípios como Abelardo Luz, Passos Maia, Água Doce, Catanduvas, Lebon Regis, Irani, Timbó Grande, Monte Castelo, Varjão, Papanduva, todas essas cidades em Santa Catarina. No Paraná, Rio Branco do Sul, Pinhais, também atuou em vários aterros sanitários, na elaboração dos projetos de aterros sanitários de muitos municípios aqui do estado do Paraná, Foz do Iguaçu, também aqui em Piraquara, enfim, o currículo do professor Marcelo é muito extenso. Inicialmente, professor Marcelo, eu quero agradecer a sua presença em Gestão Pública em Debate. Essa é uma questão para nós muito importante, a questão urbana para os nossos alunos de gestão pública. Eu gostaria que o senhor começasse falando a respeito do Estatuto das Cidades. Esse ano de 2011, nós estamos completando 10 anos do Estatuto das Cidades. E eu gostaria de ouvir a sua opinião, um comentário, já que o Estatuto das Cidades é um marco na política urbana do nosso país. Muito obrigado, professor Marcelo. Por favor. Professor, eu que agradeço o convite, agradeço a toda a instituição, ao Grupo Uninter, pelo convite que me foi formulado. É sempre um prazer estar aqui na instituição, elevando o conhecimento de todos os alunos e também de todos os nossos telespectadores, aí o pessoal que tem acompanhado o Gestão Pública em Debate. É um prazer mais uma vez. Eu gostaria de dizer inicialmente que com relação ao Estatuto da Cidade, realmente foi um grande marco na nossa história no que diz respeito à gestão pública urbana. Ele prevê mecanismos de política urbana, mas também mecanismos voltados à área rural. Nós não podemos esquecer a área rural também como parte do planejamento urbano, a necessidade da conformidade tanto do meio urbano com relação também ao meio rural. Uma vez que a explosão demográfica que nós temos experimentado aí nas últimas décadas demonstra que as pressões urbanas que estão sendo realizadas atualmente, elas demonstram uma expansão para as periferias das cidades. E muito disso afeta as áreas de manancial, afetam áreas antes intocadas pelo homem, isso prejudicando diretamente a flora, a fauna e todo o ecossistema. Então tem que buscar um equilíbrio entre a área urbana e a área rural. E quando nós estamos elaborando planos diretores, eu já tive a oportunidade de participar da elaboração de vários deles, tanto no estado do Paraná e também no estado de Santa Catarina, como o professor mencionava, nós identificamos justamente a necessidade de atualizar as leis municipais. Muitas delas, principalmente antes da entrada em vigor do Estatuto da Cidade, que ocorreu em julho de 2001, tinham um arcabouço jurídico muito defasado. Leis que foram criadas junto com os seus municípios.
E, obviamente, a sociedade, os municípios propriamente ditos, eles foram sofrendo sérias transformações profundas em seu âmbito territorial. E, dessa forma, há necessidade de haver uma consolidação entre os interesses atuais ligados tanto à função social da cidade, à função social da propriedade e, com isso, visando compatibilizar esses mecanismos previstos no Estatuto da Cidade aos interesses da sociedade e da população afetada aí nos municípios. Então, o professor Marcelo Garcia, especialista em direito urbanístico, o senhor falou a respeito do plano diretor, que é um instrumento básico, fundamental do desenvolvimento urbano no nosso país, previsto na Constituição. No final do século XX, a população mundial, cerca de mais de 50% da população mundial, hoje vive em cidades. Apesar de tudo isso, nós temos apenas 2% do território, digamos assim, do planeta, daquilo que pode ser ocupado, que é justamente ocupado pelas cidades. E no nosso país, o ano passado, no censo de 2010, apontou que mais de 84% da população está vivendo em áreas urbanas. Ou seja, nós somos um dos países mais urbanizados do mundo. É verdade. Eu gostaria que o senhor falasse a esse respeito. Ou seja, numa população mundial que está atingindo 7 bilhões de pessoas, me parece que o nosso país, nesse aspecto, pelo menos no aspecto da legislação, nós estamos à frente justamente com o Estatuto das Cidades. O senhor concorda com essa opinião, professor? Eu concordo, professor. Eu concordo com essa sua posição de mencionar que o Brasil ele realmente está bem aparelhado juridicamente. Nós possuímos diversos instrumentos decorrentes não só do Estatuto da Cidade, mas previstos também na Política Nacional do Meio Ambiente, que venha a somar esforços para que a gente atinja a sadia qualidade de vida, como está estampado na nossa Constituição Federal, no artigo 225. Sobre o que o professor mencionava a respeito do censo de 2010, que nós tivemos resultados divulgados há pouco tempo atrás, realmente essa é uma tendência irreversível, né, da população rural estar se deslocando de forma definitiva para as cidades, tendo em vista aí as possibilidades do implemento econômico na renda familiar, as oportunidades são muito maiores, de tal forma que o planejamento urbano ele não pode ser de forma alguma esquecido pelos seus gestores, pelos gestores públicos, né? De tal forma a compatibilizar as rendas do município e destinar ao crescimento, ao desenvolvimento. Então, se nós identificamos que há um município com uma determinada vocação, com um determinado potencial, esse potencial econômico, seja ele na sua perspectiva de produção de bens de consumo ou explorar um interesse turístico, por exemplo, ele deve ser colocado no plano diretor. É o plano diretor que dará o norte de crescimento para o município. De tal forma que, trazendo essas oportunidades para a população que se desloca do meio rural para o meio urbano, se torna muito mais agradável a vida nas cidades. Ocorre que muitos municípios não estão preparados para receber tamanha população que está se deslocando, né, nesse movimento que não é mais pendular, não é um movimento sazonal que depende de determinadas épocas, né, mas sim um movimento definitivo. Então, a estrutura urbana, seja os equipamentos públicos, os equipamentos comunitários, eles muitas vezes demoram para serem implementados nas cidades, trazendo um prejuízo para as comunidades locais. E aí, então, que o gestor público ele tem uma função essencial para as cidades para identificar essas problemáticas. De tal forma que o meu grande receio, sempre quando eu visito um município para estar elaborando um plano diretor, quando
a gente tem essa oportunidade, é identificar na gestão atual, na posição, né, que a gente fala, se o prefeito ele tem a intenção de que aquele plano diretor se torne uma ferramenta técnica ou numa ferramenta política. Por quê? Se nós implementarmos um plano diretor político, possivelmente na próxima gestão não se dará continuidade àquele plano diretor, né? Mudam os interesses, de tal forma que, elaborado um plano diretor de uma forma técnica, sem afastar a participação popular, que é extremamente necessária e, no meu ponto de vista, obrigatória, né? Nós alcançaremos resultados muito maiores, muito mais sólidos do que simplesmente atendidos os interesses políticos. Aliás, professor Marcelo Garcia Neves, o senhor estava falando da sua experiência na elaboração de planos diretores, e eu lembro que alguns anos atrás, nos anos 90, final dos anos 90, eu, como presidente da Comissão de Urbanismo da Câmara Municipal de Curitiba, nós fizemos uma série de seminários a respeito do plano diretor. E uma das pessoas que nós convidamos foi o arquiteto e urbanista Jorge Wenenheim, que foi quem, na década de 60, ele comandou, digamos assim, uma equipe técnica que elaborou o plano diretor de Curitiba. Daí eu fiz a seguinte pergunta para ele, eu disse: professor, o que tinha no plano diretor de Curitiba, que o senhor foi o chefe dessa equipe técnica, foi em 65, 66, o que tinha de diferença, de diferente, que Curitiba em poucos anos se tornou uma referência nacional e até em alguns aspectos mundial em relação ao planejamento urbano? Daí ele disse assim: olha, eu tenho a confessar a vocês, o plano de diretor de Curitiba não era um dos mais inovadores. Aliás, o de Joinville, que é uma cidade aqui próxima de Curitiba, a 150 quilômetros, era até mais arrojado do que o de Curitiba. Só que houve uma grande diferença entre os dois planos diretores. O de lá, de Joinville, ele ficou na gaveta. O de Curitiba foi colocado em prática. Eu gostaria que o senhor fizesse essa abordagem, essa análise, já que o senhor conversa com os prefeitos a respeito de um plano técnico, um plano político. Um plano diretor, ele deve ter uma visão, ou seja, uma projeção no tempo de quantos anos, em média, e quando ele deve ser reformado, reestruturado, para que ele possa se adequar ao seu tempo. Professor, essa pergunta ela é uma pergunta fundamental, que nós sempre fazemos à equipe técnica que está envolvida na elaboração do plano ou na sua revisão. Quando nós estamos desenvolvendo um plano diretor, nós sempre recomendamos que nunca se ultrapasse 4 anos para sua revisão. Embora o Estatuto da Cidade preveja que a revisão deve acontecer a cada 10 anos, nós entendemos que com as evoluções tecnológicas e as transformações que nós temos enfrentados nas cidades, 10 anos é muito tempo. Já passaram várias gestões, né, pelas prefeituras, e é possível, então, não ter ali mecanismos no plano diretor que projete uma visão ainda eficiente com relação à coordenação do desenvolvimento da cidade em tão longo tempo. 10 anos, portanto, não deve ser uma prática usual. O mais usual, o mais recomendado para os municípios é que atendam às suas leis do plano plurianual, que prevê, então, dotações orçamentárias para que seja dada, então, uma destinação prioritária a determinados programas de crescimento dos municípios. Há a possibilidade, quando nós fazemos a leitura da lei do plano diretor, da constituição de zonas especiais de interesse social. Como atender de forma eficiente essas populações envolvidas por essa normativa, populações geralmente de baixa renda, populações menos favorecidas, se não houver um controle mais efetivo da administração pública
Então, isso deve ocorrer num espaço de tempo muito menor, com uma frequência, uma periodicidade muito maior, né? A cada 2 anos, a cada 4 anos, nós temos 3 leis que são fundamentais quando a gente fala em plano diretor e quando nós falamos no bom uso do dinheiro público, que é a lei do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e da lei anual, né, que trata ali então das metas mais próximas para o administrador público estar então destinando esses recursos. Desse modo, nós recomendamos então que seja a cada 4 anos, porque a lei do plano plurianual ela visa atender então esses 4 anos seguintes da administração pública. Ela é implementada no 2º ano da administração e vai até o 1º ano da próxima administração da prefeitura local, né? Professor Marcelo Garcia Neves, eu gostaria que o senhor resumisse o que contém um plano diretor de um município, de uma cidade, já que muitos dos nossos alunos e principalmente alguns dos nossos assinantes, às vezes, como são termos técnicos, têm alguma dificuldade. Então, o senhor explicasse de uma forma simples, claro, os aspectos que um plano diretor normalmente ele aborda e que é, digamos, a área do planejamento da cidade, as diretrizes de onde a cidade quer ir. Perfeito. Primeiramente, um plano diretor ele é elaborado por uma consultoria técnica especializada. Não é a prefeitura propriamente dita que elabora esse plano diretor, né? Embora ele seja utilizado pela administração pública, ele é elaborado por técnicos especialistas contratados para essa finalidade. Então, há uma licitação pública, é contratada uma consultoria técnica, que é composta por uma equipe multidisciplinar, onde nós frequentemente visualizamos um arquiteto urbanista, um biólogo, geólogo, engenheiro florestal, advogado, enfim, uma equipe que visa atender as diversas ciências, né? Tudo aquilo que nós identificamos de importante no município, seja ligado ao meio urbano e também aos aspectos ambientais, nós temos ali profissionais a atender, então, a essa demanda na elaboração do projeto. A primeira etapa de um projeto de plano diretor é traçar um diagnóstico. Quando em conversa com os prefeitos municipais, eu sempre falava para eles que é mais do que um raio-x, é uma ressonância magnética, porque vai a fundo nos problemas do município. Através desse inventário, é possível saber não só o número de habitantes, mas saber o número de membros de uma determinada família, a renda familiar, o grau de escolaridade, o índice de desenvolvimento humano, quais são as espécies ameaçadas do município, aquelas que eram espécies antes originárias ali e que eram encontradas com maior frequência e que com o passar do tempo foi diminuindo o número dessas espécies. Animais, vegetais? Animais, vegetais, em decorrência justamente desse crescimento explosivo que nós temos enfrentado nos últimos anos, esse crescimento urbano. De tal modo que esse diagnóstico, que constitui a primeira etapa do plano diretor, vai servir de base para a segunda etapa, que é a análise temática integrada, onde vão ser recomendadas então todas as diretrizes e proposições. Identificado então quais são as potencialidades, quais são as ameaças e também outros elementos ali que fazem uma somatória de aspectos importantes para o crescimento estratégico do município, não só o município isolado, mas também pensando ele como um polo que atrai interesses da sua região onde ele está inserido. Então, pela equipe técnica, mediante a participação popular em audiências públicas que são muito importantes na elaboração desse projeto, são recomendadas então as diretrizes, os programas que serão implementados futuramente pela administração pública local. Isso no aspecto econômico, social, no aspecto todas as áreas, professor. Urbanístico. Todos os aspectos. Pega o sistema viário, também recomendações
tendo em vista alguns núcleos regionais que estão mais deficitários com relação a equipamentos públicos e comunitários, algumas creches que estão faltando em determinadas localidades, alguns postos de saúde que poderiam ser melhores aproveitados e inseridos em outras localidades. Com relação aos aspectos, o aspecto econômico, a necessidade de um cadastro atualizado de todos os imóveis que fazem parte do município, para que haja uma melhor arrecadação tributária, né, um implemento econômico aí através como que eu posso dizer? Planta de valores imobiliários. Planta de valores imobiliários, exatamente, para que haja então essa captação do município aí e a sua destinação a outras finalidades públicas para melhorar então a qualidade de vida aí dos munícipes. Então, professor Marcelo Garcia Neves, evidentemente que grandes municípios têm as suas equipes, mas a grande maioria dos municípios brasileiros, são 5.563, são pequenos municípios. A Constituição estabelece que apenas os municípios com mais de 20 mil habitantes devam ter o plano diretor. O Estatuto das Cidades amplia um pouco mais para os municípios da região metropolitana, para os municípios que têm um interesse turístico ou que tenham sofrido algum tipo, digamos assim, de evento na área do meio ambiente, uma usina, uma barragem, mas o senhor recomendaria o plano diretor para todos os municípios, ou seja, todos os municípios brasileiros? Porque quem é pequeno hoje, um dia poderá ser um pouco maior, ser grande. Na sua visão, eu vi que o senhor trabalhou em pequenos municípios também, e qual é a importância de ter um plano diretor, mesmo num pequeno município do interior? É de suma importância, professor Jorge, principalmente pelo aspecto constitucional que envolve a administração pública, o princípio da eficiência que nós encontramos ali no artigo 37 da Constituição, né? Vários princípios que envolvem a administração pública, eles estão relacionados diretamente com aspectos do planejamento. Então, se não houver um planejamento adequado, principalmente decorrente de um plano diretor bem feito, bem elaborado, onde tenha havido, então, a participação popular e também de uma equipe técnica da Prefeitura, a comissão de acompanhamento, no meu ponto de vista, não tem como se utilizar do dinheiro público de uma forma eficiente, a trazer benefícios diretos para a população. Sempre há necessidade de se ter normas atualizadas, né? Normas que possibilitem, então, um direcionamento do dinheiro público a programas que realmente sejam importantes para aquela população. Identificado, então, quais são as deficiências também da população, isso vai ser estabelecido como uma prioridade no investimento público. O professor perguntava a respeito das etapas do plano diretor. A segunda etapa é a mais importante, porque a primeira é só uma compilação de dados, mas a segunda, onde são cruzadas todas essas informações coletadas, vai ser identificado, então, quais são as áreas prioritárias de investimento, qual é o tempo que levará a Prefeitura para realizar, então, os investimentos prioritários. Vai ser traçado um plano estratégico para isso, de tal forma que, se não houver aí a obrigatoriedade para todos os municípios para a elaboração do seu plano diretor, muitos prefeitos municipais, tendo em vista a sua pouca formação na área, e a gente sabe que isso acontece, é comum, muitas vezes o prefeito se eleger e não ter uma experiência prática na carreira pública. Ele vai ficar perdido, mesmo que bem assessorado, porque é ele que dá a canetada final, né, nas leis e em todos os investimentos. Então, como lembrou o professor Marcelo Garcia Neves, o plano diretor é uma lei municipal. Professor Marcelo, nós tínhamos elencado aqui outros tópicos que numa outra oportunidade teremos o prazer de entrevistá-lo sobre direito de preempção, outorga onerosa do direito de construir, a função social da propriedade, as zonas especiais de interesse social, mas eu quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate e eu não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu muito na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Eu que agradeço.
Muito obrigado. Né? Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter, e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuam parabólica digital. Hoje nós vamos debater, neste segundo bloco, o audiovisual no setor público. E para isso nós convidamos a publicitária Márcia Nogueira Alves. A Márcia é consultora de criação e produção de novos formatos para a televisão, publicitária, roteirista e escritora de literatura infantil. Ela tem formação em comunicação social, publicidade e propaganda pela Universidade Federal do Paraná e é especialista em marketing pela Universidade de Fortaleza. É coautora do livro Grandes Temas de Marketing, foi professora de cursos de graduação e diretora de criação de agências de propaganda, atendendo clientes de grande porte na iniciativa pública e privada, além de gerente de conteúdo de produção audiovisual de empresas ligadas à área de educação. Também a Márcia Nogueira Alves, ela é consultora de criação e desenvolvimento de projetos audiovisuais para a educação, com ênfase em AD, que é a nossa especialidade. É empresária, atuando como diretora artística de conteúdo da Farol Multimídias, é empresa especializada no segmento de produção de conteúdo, com ênfase em audiovisual, além de pesquisadora de educomunicação e múltiplas linguagens para a construção de materiais didáticos. E também a professora Márcia Nogueira Alves, ela é organizadora e coautora desta obra, Mídia e Produção Audiovisual, uma introdução, que é de 2008, da editora IBPEX. Professora Márcia, eu quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate. Fico muito feliz vendo aqui o seu currículo, que a senhora estudou Comunicação Social na Universidade Federal do Paraná. Eu também tive o privilégio de estudar lá e também fiz o curso de Comunicação Social, só que na época
a área de publicidade e propaganda estava começando, até fiz um estágio nessa área, sim, mas daí decidi enveredar pela área do jornalismo. Sim. Então, professora, eu gostaria que a senhora falasse da importância do audiovisual no setor público, a senhora que já atuou muito nesse setor, e depois nós vamos tratar do tema do seu livro com a professora Mara Fontoura e com a Cleide Luciane Antoniucci. Isso. Então, eu acho que na área da gestão pública, eu tive a oportunidade, na minha trajetória, trabalhando no mercado publicitário, de conviver bastante, né, com organizações, com empresas ligadas à área de gestão pública, principalmente com secretarias. Eu morei 5 anos no Ceará e nessa experiência nós atendíamos 17 pastas de governos, de secretarias, sendo a Secretaria de Turismo, que é o setor que move toda a economia do estado do Ceará, o nosso cliente principal. O que nós podemos dizer dentro da área de produção audiovisual nesse setor? Ela é fundamental porque ela tem que acontecer em diferentes níveis, no nível institucional, no nível educativo, porque é uma ferramenta, um instrumento, né, que possibilita que você, ao mesmo tempo, se comunique com uma massa, mas de diferentes maneiras, com diferentes abordagens. Então, o meio audiovisual ele é muito eficiente dentro da área da gestão pública, seja com um fim de campanha para você alcançar um objetivo específico, seja com um fim administrativo e institucional. Essas novas tecnologias, a facilidade hoje, professora Márcia, que se tem com câmeras, enfim, muitas tecnologias que, pelo menos na época que eu estudei, nós não tínhamos, porque eu lembro que nós tentamos fazer um filme, mas era em Super 8. E daí, nunca, até hoje, não se terminou. Hoje, qualquer um, até com um aparelho celular, exatamente, ele já pode fazer um audiovisual. Você veja, o que isso facilitou? Então, você veja, eu acho que facilitou o acesso e, com isso, o próprio mercado de produção audiovisual, o mercado publicitário, teve que rever os seus formatos e as suas linguagens. Por quê? Como você disse, a tecnologia era restrita e algo caro, difícil de aprender, eram poucos os profissionais que dominavam. Eu me lembro quando, logo que comecei a trabalhar, trabalhei no Ciro Laboratório de Som e Imagem, que era uma produtora daqui de Curitiba, mas foi a maior da América Latina. Foi uma produtora muito importante. E nós tínhamos uma sala praticamente do tamanho desse estúdio que tinha um equipamento de edição. Né? Hoje a gente vê que os computadores estão cada vez menores e qualquer um pode ter um software de edição em casa e tem condições de ter o domínio daquela tecnologia e poder fazer os seus próprios vídeos caseiros. Né? Então, assim, essa trajetória é uma das abordagens que a gente traz logo no início do livro também, essa contextualização histórica de tudo que se transformou, né, nesse universo. Então, a produção audiovisual em si, ela se tornou acessível em termos de tecnologia, ao mesmo tempo que se tornou muito mais sofisticada, né? Então, a gente evoluiu, a gente tem o filme 3D, os recursos animados 3D, hoje já falamos do 4D, né? Essa sofisticação de recursos fica cada vez maior. No entanto, se nós percebemos, hoje o grande atrativo da produção audiovisual é o que eu comentei agora há pouco, a questão da linguagem, do gênero, do formato, essas especificidades criativas que resultam num produto diferenciado. E o papel da internet, como é que a senhora coloca a internet na divulgação do audiovisual? Ele facilitou a forma de distribuição, digamos assim, da imagem. Eu não falaria só a internet. Se nós percebemos todos os acontecimentos que estão à nossa volta, nós podemos dizer que nós nos tornamos seres audiovisuais.
né? Se a gente tiver uma visão romântica das coisas, a gente pode dizer que o nosso primeiro contato com o mundo exterior, de um bebê com o mundo exterior, ele é audiovisual através do exame videográfico, que é a ecografia, né? E que oportuniza aos pais ouvirem o coração do bebê e verem a imagem do seu filho pela primeira vez, né? Então, hoje as relações, elas estão todas permeadas pelo audiovisual, né? Os próprios meios se transformaram. Nós tínhamos os meios gráficos, uma revista, um jornal, que eram só gráficos e se tornaram digitais, e com isso se tornaram audiovisuais. As relações através dos meios de comunicação não formais, como o telefone, que se tornou um meio de comunicação formal, né? A tecnologia permitiu que hoje ele permita ser um meio com uma intenção, uma mensagem para atingir um determinado fim ou uma massa, né? Então, as relações, as formas de comunicação se transformaram com a tecnologia. Evidentemente que o computador e a internet, né, foram o que moveram essa revolução e essa convergência de tecnologias em instrumentos, ferramentas e mídias diferenciadas, né? E com isso tudo, a gente percebe que já avançou, já está num outro estágio, não é mais só a internet esse instrumento, né? Mas é o que acontece dentro dela. Hoje o grande fenômeno são as redes sociais, que inclusive estão sendo incorporadas pelas próprias instituições de ensino como instrumento, né? Ferramenta didática de acesso aos alunos. Então, professora Márcia Nogueira Alves, publicitária, nós estamos tratando do audiovisual no setor público. A professora Márcia, que é coautora desse livro, Mídia e Produção Audiovisual, uma introdução, eu gostaria que a senhora fizesse uma abordagem a respeito, explicasse para nós o que essas mídias em 4D. Porque em 3D nós sabemos, mas isso é algo novo. Já se estuda essa possibilidade, né, de avançar a questão da interação dos objetos entre eles, e isso possibilita uma visão 4D. Eu realmente não sou uma conhecedora, não sou pesquisadora disso, não conheço, mas já existe uma discussão e na atualização da obra, porque esse livro foi editado, lançado em 2008 e no presente momento está passando por uma atualização. Então, nessa pesquisa para atualização da obra é o que eu me defrontei com essa nova nomenclatura que começa a surgir. Aproveitando, qual é o público-alvo deste seu livro, Mídia e Produção Audiovisual? Então, é um livro técnico, é um livro para profissionais ou é um livro para o leitor em geral? Ele é um livro acadêmico, né? A organização dele teve a intenção de ser um livro acadêmico, atingir num primeiro momento estudantes e profissionais das áreas de comunicação com ênfase em publicidade e marketing. Mas, diante de tudo que está acontecendo em termos de sociedade, que a gente já comentou aqui um pouquinho, essa revolução do audiovisual, ele não deixa de ser um livro que desperta o interesse geral, de um público em geral, né? E a forma com que ele foi organizado, ele está dividido em 4 partes, e na primeira parte, que tem toda essa narrativa da evolução histórica do próprio conceito de comunicação, de como ele surgiu, porque se a gente pensar, a comunicação é inerente ao ser humano, né? Ele tem a necessidade de comunicar, mas o que provocou o surgimento dos meios, a descoberta das tecnologias para que os meios pudessem cumprir os seus objetivos foi justamente a busca sempre por uma comunicação mais eficiente, né, que atingisse um fim, o que passou a alterar o processo de comunicação normal entre uma fonte, um emissor e um fluxo de informação constante,
né? Então, essa primeira parte do livro, que foi escrita por mim, inclusive, ela é bastante interessante, porque ela traz toda essa narrativa de como que surgiram os meios de comunicação audiovisual tradicionais, o rádio, o cinema, a televisão, e aí é uma parte muito gostosa, né? O próprio jornal, não sendo um meio de comunicação audiovisual, eu conto um pouco do surgimento dele, porque foi o primeiro meio de comunicação formal. Então, para a gente entender esse conceito de meio de comunicação, foi importante trazer essa abordagem. E tem um passeio também pela história da propaganda, e com a história da propaganda conceitou que é a comunicação de massa, segmentação, para daí, a partir dessa abordagem, nós entrarmos na segunda parte, que também é responsabilidade minha, que é de produção imagética. Então trata de todo esse repertório de peças audiovisuais, seja para o cinema, para a televisão, para a publicidade, as diferenças, as nuances entre eles, como é produzir um roteiro para a televisão, para um programa de televisão, um roteiro para um comercial, né? O que traz de diferente nessa linguagem, nesse formato, o que tem de especificidade. E depois a terceira parte é dedicada à produção sonora, que foi escrita pela professora Mara, que é uma compositora, cantora, escritora talentosíssima, que já compôs mais de 600 músicas, 1.500 jingles, spots. É uma pessoa que tem toda a experiência. Mara Fontoura. Isso, a professora Mara Fontoura. E a última parte, que é dedicada às mídias digitais, foi escrita pela professora Cleide Luciane Antoniucci, que também é jornalista, socióloga, e atualmente faz o doutorado nessa parte, e é uma pessoa que também tem uma bagagem muito grande. Então, a gente procurou, apesar de ser uma obra acadêmica, a gente procurou trazer muitos exemplos práticos, muito dessa experiência de como é trabalhar no universo audiovisual. Quem trabalha, quais são os instrumentos, as relações, os processos. Então, é um livro muito interessante, mesmo para quem não é da área. Então, eu gostaria que a senhora abordasse como é o mercado de trabalho nessa área. Nós sabemos que no passado era restrito, mas que com todas essas novas possibilidades, e hoje, pelo que nós observamos, o Brasil tem mercado para tudo e faltam profissionais em todas as áreas. Como é que está essa área da comunicação, principalmente do audiovisual? Então, é uma área que existem muitas possibilidades para quem quer se aventurar nela, né? Porque esse profissional, ele pode atuar desde uma agência de propaganda, né, ou uma agência digital, hoje as novas agências dedicadas a essa parte das mídias digitais, como nos meios de comunicação, né, e nas produtoras, né? Mas existe todo um universo que surgiu mais recentemente, na última década, e que vem se expandindo muito, que é o da área da educação. E foi o que aconteceu comigo. Depois de quase 20 anos atuando no mercado publicitário, eu digo que eu fui assim levada para esse universo da educação, e me levou a uma realização profissional plena, porque eu tinha condições de trazer toda aquela bagagem que a produção audiovisual, a criação possibilita, da questão voltando a comentar, da linguagem, do formato, da estética, da arte, que essa área é muito ligada e exige bastante, né? E conciliar tudo isso dentro da educação. Porque o que acontece hoje? A EAD abriu essa porta, né? A porta dessa relação entre aluno, professor, mediado por uma tecnologia que exige recursos, né? Prova disso, estamos nós aqui fazendo um programa para que chegue ao nosso aluno espectador, né? E como tornar isso mais atraente? Então, é o que acabou abrindo um universo ilimitado de oportunidades para os profissionais atuarem nessa área, né? E agora, professora, com a nova lei da TV a cabo,
também vai reservar, podemos assim dizer, uma parte do mercado para as produções locais. Então, as possibilidades continuam sendo grandes também. Pode reparar que nos últimos 5 anos, principalmente, cresceu muito os projetos culturais, né, que patrocinam produtos e produções audiovisuais também, né? Isso tem crescido. O próprio PNLD, para 2012, prevê que todo o material didático vai ter que ter 50% dele dentro de mídias digitais, o que também vai expandir ainda mais essa área e as oportunidades de trabalho, né? Então, eu gostaria de abordar agora um outro aspecto da sua carreira profissional, a senhora que escreve para crianças. Eu, quando comecei, eu fazia roteiro de história em quadrinhos, de gibis, mais voltado para as minhas campanhas eleitorais. Mas é algo que fascina escrever para crianças. A senhora faz roteiros de programas, escreve histórias. Gostaria que explicasse. Ao longo da minha carreira, desde do início, quando eu comecei a atuar mais no mercado publicitário, eu sempre senti uma grande identificação com o público infantil, né? Então, sempre as campanhas que eram voltadas para esse público me deixavam sempre mais empolgada, animada, ainda mais criativa. Dentro do próprio universo da educação, criar os materiais didáticos para crianças é sempre uma coisa muito realizadora, compensadora, né? E escrever para crianças, assim, é algo que mexe não só com a criação, não só com a intenção, mas eu acho que com a responsabilidade. Porque a criança, embora seja criança, ela é ingênua, mas ela não é boba, né? Então, você tem que saber que não é simplesmente escrever uma historinha simples e bonitinha que aquilo vai encantar a criança. Não, ainda mais a nossa criança da atualidade, né? Que justamente por toda essa revolução tecnológica, eu digo, ela já representa a evolução da espécie, né? Porque enquanto nós, adultos, temos toda uma dificuldade de manusear, mexer num celular, num computador, elas vão lá, elas teclam, é intuitivo, já nasce com elas. É o que representa que a espécie evoluiu realmente, né? Então, essa criança, inclusive o meu primeiro livro infantil, ele trata do tema do consumismo. Eu conciliei a minha experiência, que é um grande dilema também, você criar campanha publicitária para a criança, que você sabe que está incitando, né, um comportamento de consumismo que nem sempre é o adequado, nem sempre não, nunca é o adequado, mas qual é a medida disso, né? Então, o livro tem até um nome interessante, se chama Vejo, Logo Quero, e trata justamente disso, a questão do consumo, como a criança lida com todo esse repertório, né, de mensagens, de objetos, o próprio diálogo, a própria cultura, né, que os próprios pais não conseguem deixar de passar, né, um comportamento consumista para os seus filhos, porque nós também somos consumistas. Então, o livro traz essa reflexão através de um personagem e é muito bacaninha. A senhora não tem observado, principalmente nos desenhos animados, de que houve uma evolução nas últimas décadas, ou seja, hoje eles já estão mais corretamente, politicamente corretos, os desenhos mais antigos, tem cenas de violência mesmo no meio das brincadeiras, e os desenhos de hoje, eu digo isso porque eu acompanho, tenho o Bernardo, meu filho tem 6 anos, então eu conheço toda a programação de todos os canais infantis. E a gente observa de que hoje os desenhos, principalmente, e até mesmo as histórias em quadrinhos, elas estão mais focadas na própria idade da criança, procurando incutir valores. E há uma grande produção, eu tenho observado, uma produção canadense nessa área, como os Backyardigans e outras histórias que
sempre tem uma lição, ou seja, tem algo a ensinar para a criança. Não, sem dúvida. Eu acho que existe, e não é agora, eu acho que sempre existe a força do bem e a força do mal, vamos dizer assim, né? A própria criança entende muito dessa forma, né? Ou é isto ou é aquilo. Então, todas as produções, a literatura infantil ampliou demais, né? E segmentou mais por faixa etária, o que vem permitindo que você consiga trabalhar, digamos, o próprio gosto pela leitura, que é tão importante, né, no desenvolvimento da criança, do adolescente. Há uma evolução, não só de valores, porque é uma geração, como eu disse, que ao mesmo tempo tem essa questão da intuição para a tecnologia e tudo mais, que ela vê pela primeira vez na história, é uma geração que ela está ensinando a geração anterior a ela, né? E com isso vem existindo a produção de materiais, sejam eles até com um foco comercial, como dos desenhos que você citou, ou até mesmo de um livro que não deixa de ter um foco comercial, que tem essa intenção de trabalhar as questões de ética, de cidadania, de valores e de comportamentos e atitudes que são capazes de transformar. Meio ambiente também. Exatamente. No momento, inclusive, eu estou trabalhando num projeto para a área de educação que é todo voltado para a sustentabilidade. Está sendo chamado letramento ambiental. E é muito interessante, voltado para crianças. Voltando ao nosso tema, o audiovisual no setor público, a senhora falou da importância, principalmente relacionada com a questão do turismo. Hoje, podemos dizer que um município ele pode divulgar os seus valores, suas belezas, suas atrações, atrair o turista, direcionado através desse papel do audiovisual? Como ele pode fazer? Com certeza, né? Digamos, é claro que não é, o audiovisual é uma das ferramentas, né? Para você transformar o teu município num produto audiovisual atrativo, num produto turístico atrativo, evidentemente que existe vários materiais para compor, né? Essa estratégia, digamos assim, de comunicação, né? Na qual você vai começar no primeiro momento, evidentemente, destacando os principais atributos, o que realmente, que tipo de turismo aquele município proporciona, né? E possibilita para despertar o interesse de que segmento de turistas, né? E o audiovisual, de todas as ferramentas, talvez ela seja a mais significativa, porque ela traduz, ela espelha a beleza, ou a cultura, a culinária, todos os atrativos daquele local, daquele município. Exatamente. Né? Então, nós entrevistamos nesse segundo bloco de Gestão Pública em Debate a publicitária Márcia Nogueira Alves, e o nosso tema foi o audiovisual no setor público, e aproveitamos também a oportunidade para falar de seu livro, Mídia e Produção Audiovisual, uma introdução. Professora Márcia, eu não tenho dúvidas de que a senhora contribuiu muito na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Foi um prazer.